Oi, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula, tá? E hoje são essas páginas aqui que a gente vai ver na aula de agora, tá bom? Então, o assunto de hoje é basicamente clima, tá? E como a dinâmica que tem sido das últimas semanas, deixo aqui em cima para vocês a página, tá? As páginas, na verdade, né? Da 364 até 382 do livro 2 e vocês façam a leitura de vocês, tá? Recomendo, enquanto vocês estiverem fazendo a leitura, que estejam com lápis, marca-texto, qualquer tipo de marcador, lápis de cor, enfim, o que vocês acharem melhor para destacar as partes mais importantes do livro, tá bom? Reforço para vocês tentarem fazer os exercícios, tá bom? E qualquer dúvida me perguntem, tá bom? E depois de fazer os exercícios, vocês voltem para cá pro vídeo e seguem um pouco a correção junto com uma breve explicação, tá bom? Então, deem a pausa no vídeo, tá? Agora vou estalar os dedos, tá? Então, na terceira estalada, você pausa, tá? E depois, quando você terminar de ler e também fazer o exercício, você volta, tá bom? Então, vá! Beleza, agora que você já fez a sua leitura e também já tentou fazer os exercícios, então vamos começar com os comentários, ok? Então, abrindo lá na página 364, tá? Na verdade, na 365, a gente vai ter dois exercícios para fazer, tá bom? Então, eu vou ler com vocês a pergunta, vou fazer um comentário sobre elas, tá bom? Em sua opinião, por que prever o tempo atmosférico é importante para o nosso dia a dia? Então, quando a gente tem uma pergunta que fala sobre a sua opinião, é a sua opinião, tá bom? Então, o que eu vou falar aqui é só para abrir um pouco mais o seu horizonte, tá? Em relação a este assunto, tá bom? Então, vamos lá. O que é a previsão do tempo, né? Vamos partir daí. Na verdade, o que é o tempo, tá? Então, o tempo é a condição atmosférica de um determinado período, tá? De um determinado dia, minuto, hora, isso que é o tempo, tá? O tempo, ele existe tanto durante o dia quanto durante a noite. A diferença é que à noite a gente não vai ter a influência da luz solar, mas durante o dia a gente já consegue perceber isso, tá? Coisas que são comuns, né, da atmosfera, que são os chamados elementos mesmo da atmosfera. A questão da temperatura, né, que eu acho que é o principal, né? Então, é a sensação mesmo térmica, né, da temperatura que a gente tem na atmosfera, que é a quantidade de calor que está sendo, né, absorvido por ela. Então, é o que a gente costuma definir, né, como quente e frio, tá? Então, é como se fosse uma régua que tem os dois extremos e tem os seus meios termos, tá? Então, a gente tem a temperatura. O outro elemento que também é muito importante é a tal da precipitação, né? Ou seja, o que é precipitação? Precipitação é uma das partes do ciclo da água, tá? Onde nós vamos ter a formação das chuvas, tá? Mas também pode ser a formação de neve, ok? Aí vai depender da temperatura do ar, tá? E o que acontece? Como a gente vive, né, no nosso dia a dia, fazendo as nossas atividades, né, tanto pessoais, mas também existem outras atividades, né, como, por exemplo, as atividades de agricultura, de indústria e tal, que são coisas que também dependem um pouco do tempo, né? Quando a gente tem as atividades comerciais, como, por exemplo, o pouso, né, ou então a decolagem de um avião, a gente precisa, né, saber como que andam as condições atmosféricas. Na agricultura, a gente precisa saber
meio que para identificar, né, qual tipo de alimento, né, mais se adequa àquelas condições. E a questão também da indústria também é importante, né, porque dependendo do tipo de produção, né, talvez tenha que se utilizar alguns recursos, né, para reduzir a umidade do ar ou aumentar a umidade do ar e por aí vai. Então, quando a gente fala da importância da previsão do tempo, né, a previsão do tempo, ela vem da palavra de prever, né, como que será o tempo daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas. Então, quando a gente liga uma televisão, a gente vê numa internet, a gente vê no celular falando da previsão do tempo, tá? Essa previsão do tempo é basicamente como se fosse uma expectativa, um palpite de como que o tempo vai estar daqui a algumas horas. E a partir dali a gente conseguir planejar as atividades econômicas, as atividades do dia. Por que eu usei a palavra, né, especulação, palpite ou coisa desse sentido? Porque na prática, né, não existe nenhum tipo de tecnologia, a previsão do tempo ela é feita. Né? Hoje em dia isso já é moderno, então são utilizados diversos aparelhos para identificar alguns fenômenos atmosféricos e prever que esses fenômenos estão chegando ao local que a gente está, tipo uma frente fria, né, que chega ao Brasil. Então existe essa possibilidade de prever se ela está mais longe ou se ela está mais perto, tá? Mas tem coisas que pode ser que a previsão do tempo erre, porque a atmosfera ela é dinâmica e pode acontecer da atmosfera ela simplesmente mudar e não se ter, né, como prever essas mudanças, tá? Então, por isso que o nome é previsão do tempo e não certeza do tempo. Então, assim, de modo geral, eu falei um monte de coisa só para você ampliar um pouco a ideia de vocês de como que é importante a gente ter essa dimensão do que é a previsão do tempo, do que é o tempo e como que isso ocorre em diversas atividades. Indo mais para uma questão pessoal, a previsão do tempo é aquela famosa ideia de que a gente se pergunta, será que eu preciso levar um guarda-chuva? Será que eu preciso levar um casaco? Então isso faz com que a gente veja, né, procure informações sobre a previsão do tempo. Ou então quando se tem um evento importante, e geralmente esse evento é o ar livre, é super importante se atentar para a previsão do tempo. B. Em seu dia a dia, você observa as mudanças no tempo atmosférico, de que maneiras, como essas mudanças interferem no cotidiano, converse com seus colegas. Então, essa segunda é uma complementação da primeira pergunta, tá? Então, como é que a gente observa as mudanças no tempo atmosférico? Simplesmente olhando para o céu. Assim, todo mundo sabe identificar quando tá aquele dia ensolarado e do nada, nossa, o tempo fechou, né? Ou seja, começaram a surgir diversas nuvens, tá? Nuvens geralmente muito escuras e que simbolizam chuva. Então a gente consegue identificar isso, tá bom? Da mesma forma que a gente consegue identificar quando chove, quando para de chover e por aí em diante, tá? E como que essas mudanças interferem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Então, interfere principalmente na nossa vestimenta, né? Se a gente vai usar uma roupa mais de frio ou uma roupa mais de calor, se a gente vai andar com algum acessório específico para se proteger da chuva ou não, tá? Mas isso também pode influenciar decisões, né? Então, eventos serem cancelados em função de chuvas, por exemplo, pode ser uma forma da gente observar como o tempo interfere no nosso dia a dia, ok? Então, respondida a página 365. Daí, a gente passa para 366, 367. Tô procurando os exercícios, tá bom? 368, 369, 370, 371...
372. Lá na página 373 nós temos um novo exercício. Então, bora lá. Compare o mapa acima com o apresentado na página 371 e identifique quais formações vegetais foram mais alteradas. Então, vamos lá. Vamos primeiro observar o mapa que está nessa própria página, né? Então, nessa própria página, a 373, a gente tem um mapa, tá? Que o nome desse mapa se chama, tá bem no meio da página mesmo, tá? Formações vegetais, áreas alteradas pelo ser humano. Então, a gente tem um mapa mundi, tá? Um mapa colorido. E toda vez que a gente acha um mapa colorido, a gente tem que observar a legenda. Por quê? Porque é na legenda que a gente vai ter as informações do que significa cada uma dessas cores, ok? Então, nós temos aqui os tipos de vegetação: tundra, floresta de coníferas, floresta temperada, vegetação mediterrânea, estepe, pradaria, deserto, savana, floresta pluvial tropical, alta montanha e regiões antropizadas. O que são regiões antropizadas? Antrópica é uma palavra que significa ser humano, que significa humanidade. Então, quando a gente fala regiões antropizadas, significa que são regiões onde se tem uma alta, tá? Concentração, tá, de seres humanos, né, da população mesmo mundial, porque a população mundial ela está distribuída de forma desigual pelo planeta, ok? E também tem a ver com a relação de impacto ambiental, ou seja, as regiões onde se tem um maior número de impactos ambientais provocados pelo ser humano. Que tipo de impacto ambiental é esse? Por exemplo, quando a gente tem a criação das cidades, né? Então, onde a gente está, por exemplo, é isso aqui, né? Nos séculos passados foi a Mata Atlântica, tá? Então, hoje a gente tem praticamente menos de 10% da Mata Atlântica existente, tá? No Brasil. Por quê? Porque com o aumento e crescimento das cidades, né? Muitas dessas florestas, elas começaram a ser desmatadas, ok? Para serem substituídas por asfalto, para serem substituídas por residências, por centros comerciais e cidades, tá bom? Então, é só para vocês terem essa noção, tá bom? Então, aqui no mapa, nós temos tipo que umas manchinhas, né, em cima das formações vegetais que atualmente estão devastadas. Outra forma também de devastação para o uso da agricultura e pecuária, né? Então, se retira a vegetação nativa, se retira as florestas para colocarem pastos para a criação, né, de gado, predominantemente gado, tá? Mas tem outros animais também, como por exemplo o frango, né, que são os suínos também, nós temos os caprinos, nós temos os búfalos, enfim. Existem diversos animais que fazem parte da pecuária, ok? Então tá, aí é para comparar com o da página 371, tá? Então, página 371, né, só virei aqui uma folha. Nós temos um mapa, né, chamado Mundo Formações Vegetais, que possui também a mesma legenda, ok? Então, são dois mapas bastante parecidos, tá? E aqui ele pede para identificar, tá? Quais são as áreas mais alteradas, ok? Então, praticamente em todos os continentes tem áreas que são alteradas, ok? Mas, tá? A região da Europa, tá bom? Ali onde tem a Espanha, tá? Tá bem no meio do mapa mesmo. Ali onde nós temos a Espanha, embaixo da Espanha, tá? Nós temos o Mar Mediterrâneo, ok? Não só da Espanha, mas eu tô falando da Espanha porque é o país que tá escrito aqui, tá bom? Então, embaixo nós temos o Mar Mediterrâneo, tá? Em volta desse mar, praticamente, é uma das regiões mais devastadas, tá?
pela ação humana. E pode-se dizer aqui o continente europeu como um todo, tá? Porque na Europa os países praticamente acabaram com as suas formações vegetais. Mas você também pode citar um pouco ali sobre a China e a Índia, né? Porque são as duas maiores populações mundiais, tá? Então, tem bastante gente, né, que habita esses dois países e essa região, tá? Então, ali também nós vamos ter. Vindo para cá, para a América, nós estamos um pouco no Brasil, nós temos também ali um pouco na Argentina, enfim, vocês podem citar diversos lugares que vocês consigam identificar essa manchinha, tá? Que é chamada de regiões antropizadas, ok? Beleza. Aí, a gente segue para a página 374, ok? Então, vamos lá. Analisando o mapa da página 366, as informações apresentadas nos climogramas abaixo, identifique o tipo de clima representado e justifique sua resposta explicando as características climáticas de cada cidade. Então, página 366, então vamos voltar. Então, na página 366 nós temos, ou 366, nós temos um mapa, tá? Que é chamado Mundo Climas, que também é um mapa colorido. E nós temos os climas, né, escritos na legenda, tá? Então, equatorial, tropical, subtropical, semiárido, desértico, temperado, altas montanhas, frios, mediterrâneo e polar, ok? Qual é a pergunta? Pede para analisar o mapa da página 366 e as informações apresentadas no climograma. Gente, o que é climograma? Climograma é um gráfico, tá? Esse gráfico que vocês estão vendo e que também tem na página 366, 67 e 68, tá? E esse gráfico, ele vai dar para a gente duas informações, temperatura e precipitação, ok? Então, as barrinhas em azul são as precipitações de todos os meses do ano. Por isso que embaixo vem escrito JFMAAMJJASONDO. O que são essas letrinhas? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ok? E a linha vermelha significa a temperatura, ok? Então tá. Então vamos lá para o primeiro climograma, ok? O primeiro climograma é da cidade de Gati, que fica na Líbia. Então, a gente vai lá. A gente vai lá pro mapa da página 366, tá? E ver os climas que tem, tá? O que acontece? Quando a gente fala sobre... quando a gente observa aqui... o climograma, tá, de Gati, a gente percebe o seguinte, que praticamente não tem, né, não existe aquelas barrinhas azuis que significam chuva, né? Aí vem a pergunta, qual é o único clima que a gente percebe que tem uma quantidade de chuva praticamente inexistente? É o desértico. Deu para entender? Então, pelo climograma a gente consegue identificar quais são os tipos de clima, tá? Os climas que estão lá na página 366. Equatorial, tropical, subtropical, semiárido, desértico, temperado, altas montanhas, frio, mediterrâneo e polar. Ok? Uma outra coisa que também acaba, assim, falando, né, sobre essa característica, né, do deserto, são as altas temperaturas, né? Então, vocês percebam como que a linha vermelha que indica a temperatura, ela vai subindo, tá? Ao longo dos meses, principalmente ali no meio do ano, tá bom? Deu para entender? Então, essa linha, né, vermelha que chega ali no meio do ano, né, praticamente ali beirando, né, uns 35 graus mais ou menos, já tá indicando pra gente, tá, que a temperatura ela é bem alta, ok? Beleza.
O próximo é Montevidéu, tá? No Uruguai. Aí aqui nós temos o quê? Nós temos o oposto, né? Nós temos um lugar em que praticamente chove o ano todo. Por que que a gente sabe disso? Por causa do gráfico mesmo, né? Em que as colunas, né? As barras em azul significa precipitação, significa chuva, ok? Mas em contrapartida, a gente tem as temperaturas, né? E uma temperatura, né, que chega ali à mínima também, mais ou menos beirando quase 10 graus, tá? Então, isso aqui é uma característica de um clima subtropical. Por quê? Porque é um clima em que chove muito, chove durante o ano inteiro, tá? E possui temperaturas ali de um clima bem friozinho, tá bom? Deu para entender? Ok. Em qual das cidades a temperatura mais elevada é maior? Ou seja, a maior temperatura, né, o pico do gráfico, é em Gati, ok? Na Líbia. Deu para entender? Ok. Professora, mas eu quero saber mais sobre climogramas. Lá na página 366 até 68, nós temos o climograma de todos os tipos de clima. Então, vocês podem perceber que esses climogramas, eles também são bastante parecidos, ok? Claro que vai variando aí de lugar para lugar. Lembrando que as temperaturas no hemisfério norte e as temperaturas no hemisfério sul são diferentes, tá? Diferentes em que sentido? Por exemplo, o verão aqui no hemisfério sul costuma ser no final do ano, né? Final, início de ano. Lá no hemisfério norte é o quê? É inverno. Tanto que chove não, gente. Tanto que tem Papai Noel, né? Tem neve. A gente vê muito isso nos filmes, né? E na cultura dos países europeus e também dos Estados Unidos e Canadá. Já acontece o oposto, né? O inverno, que costuma ser no meio do ano, tá? Como agora. E no hemisfério norte, a gente vai ter o verão. Então, quando vocês forem observar os climogramas, prestem atenção nisso em relação às temperaturas, tá bom? Ok. Aí a gente vai para a página 375, o 2, ok? Então, vamos lá. Observe as figuras abaixo. Então, tem a figura A e a figura B. Explica as possíveis influências que o clima exerce na vida das pessoas nos lugares mostrados nas fotos. Então, o primeiro lugar é um lugar quente e o segundo lugar é um lugar frio, tá? Então, isso dá para perceber por diversos fatores. Primeiro, pelas roupas que as pessoas estão usando, né? Então, enquanto que no lugar quente você percebe um homem praticamente usando bermuda, né? Usando blusa. E do outro lado, né, na Ucrânia, tem um nome aqui dos lugares, né? Então, o primeiro é em Floresta, em Pernambuco, e o segundo é em Kiev, na Ucrânia, tá? Então, na Ucrânia, a gente já percebe, né, uma pessoa super, hiper, ultra agasalhada, tá? Então, isso interfere diretamente no modo de vida das pessoas. Outra coisa, em Pernambuco a gente percebe, né, uma pessoa pegando água, né? Então é uma região que provavelmente aí já tem problemas, né, de crise hídrica, né, de seca, de rios que são temporários, tá bom? Já na segunda imagem, né, a gente já consegue, né, identificar, né, que a neve, né, por exemplo, ela ali já está dificultando um pouco o trânsito. Então, a neve acaba sendo assim, muitas das vezes é bonito, ok? Mas muitas das vezes é um problema, né, que interfere bastante
no modo de vida das pessoas, porque isso dificulta, né, a visibilidade no trânsito, tem que ter voos cancelados, além disso de comprometer a agricultura e uma série de coisas. Mas isso é natural, faz parte mesmo do lugar, tá? Os seres humanos que vão se adaptando com isso. 3. Relacione as colunas abaixo. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou lendo, né, certinho A, B, C, D, E e F, e eu vou falando as respostas, tá bom? Olha lá. Com florestas densas e ricas em biodiversidade. É a floresta pluvial tropical, ok? Lembrando que pluvial é uma palavra que lembra de chuva, então é uma floresta que chove muito. B. Pode ser dividida em floresta de pinheiros e floresta de coníferas. É a floresta temperada, tá? C. Desenvolve-se quando ocorre o degelo em regiões de clima polar, tá? A tundra, tá bom? Que é um tipo de vegetação específica de climas que são muito frios, tá? D. No Brasil é chamado de cerrado e na África é chamado de savana, tá bom? Então, savana é a resposta. No Brasil é chamado de pampa, tá? Mas no mundo todo é chamado de estepe ou pradaria, ok? E F, adaptada à escassez de água e à variação de temperatura, é a vegetação dos desertos, ok? Então, falando na sequência de cima para baixo, C, F, E, A, D, B. C, F, E, A, D, B, ok? E aí a gente vai para a página 376. Então, aqui também vou ler direto o texto, tá bom? Os trechinhos, tá? Vamos lá, vamos começar. Eu vou... eu ia falar por cor, mas só que tem cor repetida, então eu vou tentar, tá bom? Então, com a bordinha verde. Temperatura, latitude, altitude, continentalidade, maritimidade e pressão atmosférica são elementos atmosféricos, tá? A interação entre esses elementos promove fenômenos como ventos, chuvas e formação de nuvens. Amarelo do lado. A variação entre a temperatura máxima e a temperatura mínima registrada em um lugar durante um período de tempo é chamada de amplitude térmica, ok? Então, amplitude é a diferença entre a temperatura mínima e máxima, ok? Amarelo de baixo. O comportamento momentâneo dos fenômenos atmosféricos em um determinado local é chamado de tempo atmosférico, tá? O amarelo menorzinho. O clima é o conjunto de características dos fenômenos atmosféricos de um lugar registrados durante um longo período de tempo. Climograma, o roxinho, é a representação gráfica das médias mensais de temperatura e precipitação de um determinado lugar durante o período de um ano, tá? Com a bordinha azul. A atividade agrícola está diretamente relacionada ao clima de cada região, pois existem diferentes tipos de cultivos que se adaptam melhor a cada tipo de característica climática, como temperaturas elevadas ou escassez de chuvas. O desenvolvimento de novas técnicas e o avanço de tecnologias como irrigação e melhoramento genético permitem o desenvolvimento de lavouras em lugares que naturalmente apresentam condições desfavoráveis para a agricultura. As diferentes formações vegetais do mundo são resultantes da interação entre elementos como clima, relevo e tipo de solo, junto a outras características naturais, como a hidrografia e a vegetação, compõem as paisagens da superfície terrestre. Tá? E aí a gente continua a correção, tá? No mais atividade. Então, na página 378. Assinale a qual tipo de agente de transformação do relevo terrestre cada imagem está relacionada. Depois
Descreva de modo resumido como é a atuação desses agentes conforme estudado na página 328 e 329, tá? Então, vamos lá. Essa imagem aí, né, do vulcão, a gente marca como agente interno. Por quê? Apagou aqui. Porque um vulcão... Peraí. Aqui. Porque um vulcão, ele é gerado pela extravagância, né? Pelo magma que se extravasou, tá? Do manto, tá? Então, a lava nada mais é do que isso, tá bom? E isso vai gerar uma série de transformações na paisagem, né? Ou seja, a partir do momento em que esse magma ele é extravasado, né? Que são minerais fundidos, tá? É super quente no fogo e ele é resfriado. Isso, com o tempo, ele acaba sendo muito importante para a formação dos solos e costumam ser solos férteis. Além disso, o próprio fenômeno, né, do vulcão, que muitas das vezes é assustador, ele pode devastar, né, diversas áreas por onde as suas lavas eles passam, ok? Então, é assim que é a atuação, né, do vulcanismo. Segundo, aí embaixo, né, que nós temos uma imagem de algumas rochas, tá? E aí é um caso de agente externo, tá? Então, essa marca é agente externo. Como assim, professor, agente externo? Pois essas rochas, elas estão afloradas, né? Elas estão expostas na atmosfera. E essa região, né, provavelmente é uma região onde tem muitos ventos, né? Então, os ventos, ao longo do tempo, ele vai desgastando a rocha, né? Que a gente chama isso de erosão. Que os sedimentos dessas rochas acabam sendo erodidos, né? Acabam sendo desgastados, né? Acabam saindo, né, das rochas, tá? Em grãos, em partículas menores, e acabam sendo também arrastadas e depositadas em algum lugar, tá? Então, quando a gente vê essa imagem, que a gente vê essas rochas, sempre a gente se pergunta, quem é que foi ali e simplesmente cortou? Ninguém cortou, né? A própria natureza, ela faz isso, e isso é feito pela ação dos ventos. Claro, isso eu tô falando dentro aí de um período de muitos anos, né? Não é da noite pro dia, né? Muitas das vezes milhares de anos, tá bom? Então, aí a gente marca agente externo, especificamente o vento, que a gente chama de erosão eólica, ok? Ok. Aí, na página 379, nós temos um quadro, né? Um diagrama, em que a gente tem que colocar qual é o nome das principais formas de relevo. Quais são as principais formas de relevo? Planalto, planície, depressão e montanha, tá? Então, vamos lá. Na vertical, nós temos depressões, né? Tá tudo no plural. Depressões, planaltos e montanhas. E na horizontal, nós temos planícies, ok? Aí embaixo, no quadrinho tem uma linha, aí você coloca planícies, planaltos, depressões e montanhas, ok? 3. Observe as fotografias a seguir e descreva quais... Observe as fotografias a seguir e escreva quais atitudes estão sendo tomadas para evitar o desperdício de água, tá? Então, aí, no primeiro, nós temos uma pessoa usando um balde para lavar um veículo, tá? Não é simplesmente pegar a mangueira e ficar, né, lavando com a mangueira, né? Então, lavar com balde, isso desperdiça, não, evita o desperdício de água. E depois, uma criança escovando os dentes com a torneira fechada, né? Então, se você não está usando a torneira para enxaguar essa boca, né? Pegando a água propriamente dita, então deixa fechada, ok? Aí a gente chega na página 380, tá? Vamos lá. Veja o que Pedro e Milena estão dizendo. Vamos lá, vamos para o Pedro, tá?
Hoje está um dia ensolarado na cidade onde moro, por isso aproveitei para brincar no parque, tá? E a Milena? Na cidade onde eu moro, há muita neve durante o inverno. Nessa época, eu me agasalho bem para me proteger do frio. Então, bora lá. As informações apresentadas por Pedro e Milena se referem ao assunto estudado na página 359 sobre tempo atmosférico e clima, tá? Com base nesse estudo, responda. A informação apresentada por Pedro se refere ao tempo atmosférico, tá? A informação apresentada por Milena refere-se ao clima, tá? Cite os tipos de climas que atuam no lugar onde você vive e faça uma descrição de como está o tempo atmosférico neste momento, tá? Então, vamos lá. Qual a diferença basicona de tempo e clima, tá? A diferença entre tempo e clima é praticamente o período, ok? Então, o que isso significa? Quando a gente fala sobre tempo atmosférico, né, a gente está falando de um período curto, né, de um dia, de algumas horas, do aqui e agora, tá? Então, como que a atmosfera está se comportando nesse exato momento? Ou como que a atmosfera se comportou durante um turno, né, de manhã, ou durante uma tarde, durante uma noite, né? Que a gente costuma dizer, né, hoje choveu de manhã, choveu de madrugada, mas não choveu de tarde, né? Tem um pouco essas questões, né? Hoje o dia ele amanheceu meio estranho, meio nublado, depois chegou de tarde e abriu aquele sol, entende? Isso é tempo atmosférico. O que é clima? Clima é o comportamento da atmosfera, né, a longo prazo, né? Ou seja, é a repetição desses tempos, tá? Todos os anos, né? Então, vou dar um exemplo para você. Quando a gente marca as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente pensa na estação são as diferentes temperaturas, né? Então, verão, aquele calorão, inverno é frio, né? Então, isso a gente chama de clima por quê? Porque isso se repete todos os anos, tá? Então, é a condição da atmosfera se repetindo, né, ano após ano. Então, a diferença entre tempo e clima é a forma mesmo do período, tá? Que o tempo é mais uma coisa do dia, né? E o clima é mesmo quando a gente já começa a falar sobre um ano inteiro, quando a gente começa a falar sobre as estações, ok? Então vamos lá. Os tipos de clima, né? A gente tá no Brasil, aqui o clima é tropical, né? Então a gente tem muito, né? Tem até musiquinha, moro no Brasil, no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, beleza. Então, quais são as características, né, do clima tropical? Aí a gente vai voltar lá na página 368, que vem escrito, tem como característica marcante verão e inverno bem definidos, ou seja, a gente consegue perceber, não só em questão do calendário, né, quando que começa o verão, quando começa o inverno, mas a gente sente essa diferença, né, entre o verão e o inverno. O inverno ele costuma ser seco, ou seja, ele chove menos em relação ao verão, né? Então aquelas chuvas, né, de alagamento, aquelas chuvas fortes, é muito mais comum no verão do que no inverno. Aí quando é um período assim mais chuvoso, a gente chama de úmido, tá? Por isso que fala verão úmido. E quente porque, enfim, preciso nem explicar, né? Aquele calorão que todo mundo conhece, né, de dezembro e janeiro. Mas ok. Página 381. Relaciona as informações que correspondem aos respectivos climas do mundo. Para relacioná-las, use as siglas a seguir, né? Porque para ficar escrevendo, né, vamos nas siglas, que é o que cabe nos quadradinhos. Então, vou fazer da seguinte forma. Eu vou falar o clima e a descrição, ok? Então, vamos começar
pelo o clima polar, tá? Na maior parte do ano, as temperaturas são muito baixas, em geral abaixo de 0 graus Celsius, tá? Então, graus Celsius é só... porque Celsius que inventou esse sistema de temperatura, né? Que a gente conhece, né? Por isso que fala graus Celsius, tá bom? Apresentando pouca umidade, tá? Então, falei do clima polar. Na maior parte do ano, as temperaturas são muito baixas, em geral, abaixo de 0 graus Celsius, apresentando pouca umidade. Clima equatorial é caracterizado pela grande quantidade de chuvas durante o ano todo e por apresentar temperaturas médias elevadas superiores a 20 graus Celsius ao longo do ano. Clima tropical tem como característica marcante verão e inverno bem definidos, ou seja, inverno seco e verão úmido e quente. Clima semiárido possui longos períodos de secas e períodos com pouca chuva, acompanhados de temperaturas médias elevadas, tá? E por último, o clima desértico caracteriza-se por ser extremamente seco durante a maior parte do ano, sendo quente durante o dia e muito frio à noite, ok? Então, a sequência é CE, CP, CD, CT, CS. CE, CP, CD, CT, CS. Vamos lá. Clima equatorial, clima polar, clima desértico, clima tropical e clima semiárido, ok? 6. Explique como se tornou possível a presença de lavouras em áreas de deserto, tá? Então, isso foi basicamente possível por causa de preparo de solo, uso de ferramentas adequadas, uso de tecnologias e uso de irrigação e transposição de rios, tá? Praticamente isso, envolvido aí muito estudo, envolvido muita ciência, tá? Inclusive, mudando um pouco, né, das características das próprias lavouras, ok? Né, fazendo aí um melhoramento genético de plantas, tá? E a última página, 382. De acordo com o que você estudou na página 371 e 372, responda. Cite um tipo de vegetação que se desenvolve em 2 continentes da Terra. Escreva o nome da vegetação e dos continentes. Página 371 e 72. Então, vamos lá. Aqui nós temos na 371 um mapa, né? É um mapa colorido e tem a legenda, né? Falando sobre as formações vegetais, né? Tundra, floresta de coníferas, floresta temperada, vegetação mediterrânea, estepe, pradaria, deserto, savana, floresta pluvial tropical e alta montanha. Ele pede pra gente citar um tipo de vegetação que se desenvolve em 2 continentes, né? Então, vamos pegar o continente que é americano, né, para ficar mais fácil. Então, verdinho, aí a floresta pluvial tropical, né, que temos aí o exemplo da floresta amazônica. Então, temos na América e também na África, tá? Nós temos uma floresta pluvial tropical que é a floresta do Congo, ok? Então, pode ser esse exemplo. B. Savana é uma vegetação encontrada em regiões de clima tropical típico, tá? Com uma estação seca e outra chuvosa. No Brasil... Eita, eu saí do lugar. Aqui. No Brasil, esse tipo de vegetação recebe qual nome? Cerrado, ok? 8. Leia a manchete a seguir sobre o avanço das atividades econômicas na floresta tropical amazônica. Plantações de cacau invadem, entre aspas, a floresta tropical amazônica. Em sua opinião, o que o avanço das atividades econômicas como a invasão de plantações de cacau pode significar para o futuro da floresta amazônica?
Vamos lá, por que que tá entre aspas ali esse vazão? Porque o cacau não tem perna, o cacau não anda, o cacau simplesmente não vai lá chegar na floresta amazônica e aí, galera, é tudo bem. Não, não é isso. O que que acontece? O cacau, né, é um fruto, né, da onde vem a origem o chocolate, e ele é hiper comercializado no mundo todo, porque a fabricação de chocolate no mundo todo sempre teve e sempre haverá muitos consumidores, ou seja, tem muita procura, né? Então, por um outro lado, né, tem os produtores de cacau que fornecem esse cacau para inúmeras indústrias, uma delas é a indústria de chocolate. Então, o que que acontece? A gente está em uma floresta amazônica, tá? E quando se usa o termo invadir, na verdade está se falando sobre desmatamento da floresta amazônica para se colocar a plantação, se expandir a plantação de cacau, ok? Então, a partir do momento em que se desmata uma floresta, isso vai modificar, isso vai interferir diretamente no ecossistema, né? Então, obviamente, né, que muitos animais eles vão tentar migrar para outras regiões, vai se perder a biodiversidade, né, da região ali onde ocorrer esse desmatamento, mas também pode ocorrer outras situações, né, se for numa área, né, perto de uma nascente de um rio, isso pode comprometer o próprio rio, né. A própria plantação, ela também pode gerar contaminação do solo, pode gerar contaminação da água. Então, esses são os efeitos, né, dentro mesmo dessa área, né, da própria floresta, né? Então, problemas de poluição, também pode acontecer queimada, né, porque uma das formas de se liberar espaço, né, para a plantação de algum tipo de agricultura é através da queimada. Então se queima, né, de uma certa forma se queima de uma forma a floresta para substituir por plantação. E muitas das vezes a agricultura ela é considerada como se fosse um deserto verde, né? Por quê? Porque mesmo depois fazendo um reflorestamento, mesmo depois replantando de novo, não necessariamente se consegue de volta a mesma biodiversidade que existia ali. Outro problema também relacionado com o desmatamento é que isso pode desequilibrar, tá? As relações mesmo gasosas da atmosfera, né? Porque pode liberar gás carbônico, né? Se isso for feito através de queimado, que influencia no aquecimento global. E também pode influenciar no regime de chuvas. Por quê? Porque menos florestas, menos evapotranspiração, menos formação de nuvens e menos formação de chuvas, né? Então, isso também pode contribuir diretamente para a indução ou agravamento da seca, agravamento de crise hídrica e, dependendo da situação, até mesmo formação de desertos, tá bom? Então, resumindo, pode provocar um desequilíbrio ambiental, ok? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Esses foram os comentários dos exercícios. Espero que vocês corrijam, revejam o vídeo com calma, vejam se as respostas de vocês estão mais ou menos de acordo. E é isso. Um beijo. Tchau.